Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna, torcedor do Bahia. Tava com saudade de vocês, cara. Saudade de falar do Bahia, né? Do tricolor. Porque, cara, eu passei. Se você não tá atualizado aqui no canal, eu passei 9 dias sem gravar nada. Tava numa gripe, filha da mãe, sabe? Mas agora tô voltando a voz aos poucos. Ainda tá falhando um pouquinho, ainda não tô conseguindo cantar. Eu faço umas musiquinhas aqui de vez em quando, sabe? Mas assim, tá dando para me comunicar novamente. E muita coisa aconteceu nesses 9 dias, né? Inclusive o Bahia, que vem, né, nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro, ele não sabe o que é vencer, né? Não sabe o que é triunfar. São 2 derrotas e um empate. Sem falar também numa derrota na Copa do Brasil, que eu acho que esse é o grande calo que está atrasando ainda um pouquinho a vida do Bahia. Vamos conversar sobre isso, porque o inimigo do Bahia é alguém que você nem percebeu ainda. E eu quero conversar com vocês sobre isso aqui, porque às vezes esse inimigo é pior do que qualquer inimigo, qualquer adversário que você tenha no campeonato, tá bom? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente, ó, esforçando bastante aqui pra falar. Eu ainda tossindo, peço desculpa, pra trazer conteúdo pra vocês, mas a gente não vai deixar de falar aqui do Bahia de jeito nenhum, né? A fase é incrível. Eu já quero começar falando sobre isso, cara. Cara, eu acho que as pessoas às vezes eles não têm a noção do que era o Bahia e do que tá o Bahia agora. Sabe? A gente precisa lembrar que o campeonato que o Bahia disputava, brasileiro, era basicamente o campeonato que o Vitória disputa, que o Sport disputa, né? Se a gente pegar o Juventude disputa, o Criciúma quando tá na Série A disputa, o Goiás quando tá na Série A disputa, o Coritiba disputa. É o velho e tradicional campeonato de sobe e briga para não cair. Sobe e briga para não cair. Sobe e briga para não cair. Ano passado, o Bahia deu um ponto final nessa questão de briga para não cair. O Bahia subiu em 2022, 23 brigou para não cair. Né? Acho que teve um erro de planejamento ali com a contratação do Paiva. Chega o Rogério, organiza a casa e na última rodada mantém o time na primeira divisão. 2024 já é diferente. O time vai para a Libertadores da América, né, consegue a classificação para a fase 1, para a fase 1 não, desculpa, fase 2, a fase 2 da Libertadores da América, e depois joga a fase de grupos esse ano, né, consegue passar e joga a fase de grupos. E esse ano briga da mesma forma para a Libertadores, só que esse ano a briga é diferente, a briga é pelo G4, inclusive ele já figurou um bom tempo no G4 e nos últimos 3 jogos não conseguiu voltar para o G4. E é isso que eu quero conversar com vocês, porque, cara, a gente precisa entender uma coisa. Eu vou colocar na tela aqui para a gente ver uma parada aqui, que é o seguinte, que é a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento. A gente precisa lembrar também que o Bahia tem 22 jogos, 22 pontos jogados, tá? Quem tem mais jogos à frente do Bahia? O Botafogo, que é o quinto colocado, o Bahia é o sexto, o Botafogo é o quinto colocado, né? Tem 2 pontos a mais, mas tem um jogo a mais, tá? O Mirassol tá muito na frente, né? Tá 42 pontos e tem 23 jogos, tem um jogo a mais. O Palmeiras tem a mesma quantidade de jogos que o Bahia, mas aí eu vou colocar o Palmeiras e o Flamengo num outro nível aqui de disputa, tá? O Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Bahia e o Flamengo tem um jogo a mais que o Bahia. Então, assim, do G6 nesse momento, o Bahia, junto com o Palmeiras, é o time que tem menos jogos. É o time que tem menos jogos. Esse é o primeiro ponto. Isso acaba sendo muitas vezes um trunfo. Você consegue entender o que os adversários estão fazendo e você consegue ali criar uma estratégia. E o Rogério é estrategista demais para isso. Mas a gente precisa entender uma coisa, que eu acho que o torcedor do Bahia, vários torcedores, ainda não entenderam. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Quando você vê as grandes ligas do futebol mundial, você vê que sempre tem alguns clubes que eles, eles, eles despontam, mas não são tantos. Por exemplo, você vai na Bundesliga, que é o campeonato alemão, você vê que tem lá o Bayern de Munique, você vê que tem lá o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique bem soberano, o Dortmund ali, ele sempre briga, tá? E nos últimos anos apareceu o Bayer Leverkusen, né? Que aí com o Xabi conseguiu crescer novamente, mas esse ano aí já não é o mesmo o Bayer Leverkusen de antes, tá? Mas assim, são 2 times que sempre brigam, é o Bayern de Munique e o Borussia. Na Espanha, na La Liga, a gente já sabe que é Real Madrid e Barcelona. O Atlético de vez em quando faz uma ferida,
mas os outros sempre brigam ali no mesmo patamar ali, tá? Quando a gente vai para outras ligas, por exemplo, campeonato italiano, tem uma nivelação um pouco próxima do Campeonato Brasileiro, mas a gente vê que tem a Juventus, tem a Inter de Milão, o Milan, que nos últimos anos conseguiu ganhar um campeonato italiano, inclusive, né? E aí tem outros que vão brigando ali, a Lazio, vai aparecendo de vez em quando ali, mas assim, são sempre esses três, Juventus, Inter e Milan, e os outros vão ali correndo por fora. Tá? Na Premier League tem mais alguns clubes, mas de verdade, quem tá brigando por título nos últimos anos é o Liverpool e o Manchester City. No Campeonato Brasileiro, não, cara. No Campeonato Brasileiro, não. Pega isso aqui. Pega essa classificação aqui. Flamengo foi campeão recentemente. Palmeiras foi campeão recentemente. Botafogo é o último campeão, sabe? Então, assim, o Fluminense sempre briga. O Cruzeiro sempre briga. Tá? O Atlético Mineiro, que tá lá embaixo, mas sempre briga. Então, a rivalidade e a competitividade é infinitamente maior. Infinitamente maior. Existe um G12 que tá sempre ali, né? Que são, tirando o Vasco um pouquinho, mas são os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, tirando um pouquinho o Santos, e tem os 2 de Porto Alegre, e tem os 2 de Belo Horizonte. Sabe, esse G12 tá sempre ali na competitividade. O Bahia, ele quebrou esse ciclo. Ele quebrou esse ciclo. A partir do momento que ele tem a migração ali para o grupo City, né, com a venda da sua SAF, ele quebrou esse ciclo. Então o Bahia, ele se tornou um time equilibrado. E é esse o ponto que a gente precisa entender. O Bahia ainda não é um clube para brigar por títulos nacionais. Ainda não é um clube que tem essa maturidade empresarial para isso. Ainda é um clube que entrou num carnaval, numa festa que ele não foi convidado. Ele tá no bolo de uma coisa que ele não foi convidado. E ele entrou nessa festa para não sair mais. Então é importante que o torcedor do Bahia entenda que é uma construção, cara. Não é uma parada que vai acontecer de uma hora para outra. Eu entendo a frustração da Copa do Brasil. Eu acho que, inclusive, está atrapalhando muito a cabeça dos jogadores, porque eu também acredito que era a Copa do Brasil mais fácil, neste momento, para o Bahia ser campeão. Mas, cara, vai fazer parte do processo. Vai fazer parte da evolução. Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. O Bahia não vai ser um time 100% linear. Ele ainda vai precisar de uma maturação para isso. Ele vai precisar de uma base para ele ser linear. Então, ele vai oscilar dentro do campeonato. A gente precisa lembrar que a gente está para o Bahia na 20ª, a gente vai para a 23ª rodada. Tem muita coisa para acontecer ainda. E na mesma proporção que eu vejo o Bahia sendo linear em alguns momentos, ele vai ser irregular também em alguns momentos. E tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? Faz parte de um processo de maturação. A gente lembra quando o Flamengo começou a reestruturação em 2015, ele ganhou só a Copa do Brasil. Ele demorou mais ou menos uns 4 anos para aí voltar a ser um clube vencedor, ganhando Copa do Brasil, ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando Libertadores da América, disputando o Mundial de Clubes. Óbvio que o Flamengo hoje, quando a gente olha para a receita, é muito maior do que a do Bahia. Mas precisou de uma maturação para ser linear, sabe? Então, o Palmeiras também, o Palmeiras caiu várias vezes para a Série B para poder ser um clube linear. Não que isso vá acontecer com o Bahia, acho que é bem provável que isso aconteça, mas o Bahia precisa entender isso, o torcedor do Bahia precisa entender que existe um processo de maturação, cara. Não tem como a gente olhar hoje para o Bahia e acreditar que o Bahia vai ser um time linear a partir de agora. E tá tudo bem, faz parte disso. Para você crescer como empresa e até na vida como ser humano, você precisa de maturidade. Se você não tem isso, você não consegue ser linear. Então, o maior inimigo hoje do Bahia é o próprio Bahia. É o próprio Bahia, sabe? Na ansiedade, muitas vezes, do torcedor, do clube, do próprio elenco, de querer ser linear a todo custo. E não vai ser agora. Ainda não é o momento. Ainda é um momento de maturação. Esse momento vai chegar? Acho que vai chegar. Acho que vai chegar até mais rápido do que eu imaginava. Eu acho que já no próximo ano o Bahia vai conseguir ser linear. E quando eu falo linear, tá, gente? É regular, num nível que a gente pode olhar e pensar, agora vai. Agora ele vai ser competitivo a tal ponto de brigar por títulos nacionais. Mas ainda não é. E tá tudo bem. Tem que ter essa paciência. O Bahia foi um clube privilegiado, cara.
privilegiado, tem o maior conglomerado de clubes do mundo. Os caras não entram no negócio para perder. Os caras não entram, botam uma grana, como colocou no Bahia, para não dar nada. Eles sabem exatamente o que está fazendo. Então, paciência, as coisas vão acontecer no tempo certo, a maturação vai chegar e a linearidade vai acontecer pro Bahia, tá bom? Quer saber a tua opinião? Comenta aqui, o que você acha? Você concorda, discorda do que eu tô falando? Fica à vontade, tá bom? Peço desculpa mais uma vez pela voz, tá horrível, mas vai voltar em breve, tá bom? Comenta aí, não esquece de se inscrever no canal, dessa moral. Tô voltando já já, é nóis. Tchau, tchau.